Muito bem, pessoal, hoje nós vamos começar mais uma atividade falando aqui sobre as nossas operações fundamentais, né? No caso aqui, sobre o algoritmo da adição. O que é o algoritmo, professor? Algoritmo é a forma como você, na linguagem mais popular, como você arma a conta, a forma correta de armar uma conta, em linguagem mais corriqueira, né? Essa forma de armar uma conta a gente chama de algoritmo, certo? A forma correta. Então nós temos aqui, ó, lembrando algoritmos, e nós vamos ver aqui como fazer uma conta de adição. Então nessa atividade, primeiro eu dei aqui os conceitos, tá? Então tá aqui algumas explicações, certo? E, por exemplo, aqui ó, nessa continha aqui, ó, 73 mais 89. 73 mais 89. Você veja aqui que nós temos que começar, né, pelas unidades, ó, certo? 3 unidades mais 9 unidades. 3 mais 9, né, vai dar 12. Mas como você não pode colocar o 12 aqui, você conserva a unidade e sobe a dezena. Então, subir uma dezena, tá? Uma dezena e 2 unidades. Depois nós vamos adicionar as dezenas. Então aqui eu tenho 7 dezenas, mais 8 dezenas, mais uma dezena que subiu, tá? Então 7 dezenas, mais 8 dezenas, mais uma dezena, que essa dezena aqui veio das unidades, né, da adição das unidades. Então dá aqui o total de 16 dezenas, ou uma centena e 6 dezenas, que é justamente isso aqui. Ok? Mas eu acredito que vocês já conheçam esse algoritmo aqui, se vocês não terão dificuldades para responder as questões seguintes, certo? Então, observe aqui, ó. Para saber a produção total de peças de cada mês, também utilizamos a adição. Ou para saber, por exemplo, quantos baldes de café você colheu na semana. Para saber qual foi quantos quilômetros o carro rodou durante determinado período. Então, isso aí vem dando a ideia de adição. Bom, então aqui está mais alguns exemplos. Eu gostaria que vocês lessem antes de fazer o teste. É melhor de fazer essa atividade, tá? Leiam essas instruções, que eu vou passar já para as questões que vocês deverão responder, tá bom? Aqui está algumas ideias, apenas algumas ideias. Então vamos agora explicar o exercício que vocês vão fazer. Então, essa aqui é a nossa atividade, certo? O que vocês devem fazer? Número 1. Você vai considerar esses cartões aqui com algumas numerações, certo? E vão calcular e escrever a soma dos dois números menores. Você vai pegar os dois menores aqui desses cartões, os dois menores, vai somar e vai escrever, né, como resposta aqui. Depois a soma dos dois maiores, mesma coisa, né? Aqui quais são os dois maiores? O primeiro lugar e o segundo lugar, soma os dois e coloca aí no espaço adequado. Aí depois você vai somar o número maior com o número menor e vai acrescentar aí também na sua resposta, certo? Questão número 2. Aqui número 2. A diferença entre dois números é 68. Um dos números é 100 e o outro. Aí você vai procurar, né?
Ele está escondido. Aonde é que ele está? Um dos números é 68. Né? E o outro, onde é que está? Um deles é 68. Perdão. A diferença entre dois números é 68. Eu estou concentrado aqui no monitor, tá toda hora saindo do lugar e eu acabei trocando aqui as coisas. Tá? Me perdoe aí. Então a diferença entre dois números é 68. Um dos números é 100. Qual é o outro número? Aí você vai lá e faz a continha e procura. Quantas soluções haverá? Depende da quantidade de soluções que você vai apresentar. Essa figura, essa questão aqui, inclusive, eu coloquei na prova, não sei se alguém se lembra. Então você deve se lembrar. Ó, um automóvel que sai de A até o ponto C, passando pelo ponto B, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Quantos quilômetros ele vai andar? A outra pergunta. O automóvel sai daqui do ponto A até o ponto C, passando por D. Vai fazer esse trajeto aqui, ó. Quantos quilômetros ele vai andar? Aí é só somar as quantidades. Tá? Na pergunta C, a viagem mais curta é a de ônibus ou a de automóvel? Qual é a diferença em quilômetros de um para o outro? Você vai calcular. Certinho? Agora para aqui, questão 4. Essa aqui também parece que caiu na prova, mas acabou vindo parar na atividade de novo. Tenho 10 reais a mais que você. Se eu te der 2 reais, com quanto ficarei a mais que você? Faz a conta aí e me diga qual é a sua resposta. Em seu último aniversário, Raquel foi presenteada pelos familiares com dinheiro em notas de 20, 10 e 5 reais. Qual é a quantidade mínima de notas que ela precisa usar para pagar um brinquedo que custa 75 reais e não receber troco? 75 reais. Aí você vai verificar a quantidade mínima de notas, certo? Quantidade mínima de notas que você precisa usar. O que Raquel precisa usar. Tá bom? Questão 6. Observe o quadro e responda. Silvia, pontos da primeira etapa, 85, 279 na segunda etapa, total, você vai completar. Carlos teve um total de 428 pontos, fez 193 na segunda etapa e quer saber quanto ele fez na primeira etapa. Maria fez 214 na primeira etapa, no total ela fez 451 pontos, mas na segunda etapa não sei quanto ela fez, então você vai calcular aqui, certo? Aí pergunta, quantos pontos Silvia fez no jogo? Tá faltando aqui. Quantos pontos Carlos fez na primeira jogada? Quantos pontos foram feitos na primeira etapa? É tudo isso aqui, né? E quantos pontos fizeram as meninas? Só as meninas. Só ler a tabela e responder. Essa questão número 7, ela tem aqui uma nuance. Olha o que diz. A minha calculadora tem lugar para 8 algarismos. Eu digitei nela o maior número possível, do qual subtraí o número de habitantes do estado de São Paulo, obtendo como resultado 63.033.472. A pergunta é: qual era a população do estado de São Paulo?
E a pergunta que eu lhe faço é: qual é o maior número possível que pode ser digitado aqui? O maior número possível. Com 8 dígitos, 8 algarismos. Aí você vai ver e vai dizer pra gente aí qual era a população de São Paulo nesse ano. Segundo o ano 2000, segundo o IBGE. Ok? Qualquer dúvida, gente, é só me chamar, me procurem. Não se esqueçam de tirar foto do exercício, mandar para o professor, porque é a única forma que nós estamos tendo para avaliar vocês é através das atividades, né? Aliás, das fotos que vocês estão mandando. Tá? Muita gente não manda e aí fica sem nota, infelizmente. Mas vocês mandem aí, né, para a gente poder computar aqui a participação de cada um de vocês, tá certo? Então, fica aqui meu abraço, obrigado por assistir mais uma teleaula aqui no nosso canal.